Bom, vamos começar então o entendimento do sistema Assembleia de Credores. Primeiramente, quando nós iniciamos o sistema, aparece a tela de acesso ao sistema, que pede um usuário e uma senha. O usuário é admin e a senha é Fênix. Clicamos no botão Login e a partir daí nós estamos na tela principal do sistema. Qual o primeiro passo agora? Agora é nós alimentarmos a nossa base de dados com a planilha Excel já previamente gerada pelo usuário para que nós possamos então importá-la. Lembrando que ela deve seguir um padrão aceito pelo sistema para que nenhum erro ocorra. Então vamos lá. Clicamos no menu Banco de Dados, item de menu Importar planilha Excel. A partir daí uma tela é aberta para que nós possamos escolher a planilha a ser usada. Aqui eu vou escolher Assembleias Teste Menor. Damos um duplo clique no arquivo, ele pergunta para a gente se nós realmente desejamos importar a planilha, dizemos que sim, e ele faz o processamento, e se você reparar no rodapé, todo o processamento é mostrado para o usuário, inclusive com percentual. Clicamos no botão OK, porque a importação foi realizada com sucesso, e a partir daí nós temos a nossa base de dados alimentada com todas as informações necessárias para nós manipularmos o sistema. Lembrando que não é necessário ter uma planilha Excel para usar o sistema. Você pode muito bem criar os cadastros, todos eles manualmente, sem o menor problema, ok? Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos ver, nós vamos lá no item de menu Cadastro, Devedor. E aqui nós vamos ter acesso, a primeira coisa, a tela de visualização. Nessa tela de visualização nós vamos ter acesso a todos os devedores que foram cadastrados na planilha e importados, ok? Então, clicando no botão pesquisar, nós temos acesso a todos esses devedores, ok? Lembrando que código, o que é o código? Um código é simplesmente uma numeração que ela vai ser gerada automaticamente pelo sistema, que vai identificar unicamente aquele registro. Ou seja, o código 7662 sempre será atribuído à Orbit Comercial LTDA. Perfeito? Então aqui nós temos um campo de pesquisa, no qual nós podemos pesquisar qualquer nome de devedor por partes dele. Ou seja, eu quero um exemplo, eu quero procurar aqui General Motors. Eu posso simplesmente digitar MO, Enter, ele vai me pegar todas as informações que iniciam com MO. Então você vê que ele pegou Motors e Móveis, ou seja, são as informações na minha base de dados que eu tenho iniciando com MO, tá ok? Então ele vai pegar qualquer parte para poder fazer a localização. E nós temos aqui as inserções. Nós temos botões de inserções, alterações, exclusões e consultas. Vamos fazer então um exemplo prático. Então eu quero incluir um novo devedor, eu posso incluir aqui teste. E no seu CNPJ eu vou colocar uma numeração aqui para que nós possamos a partir daí salvar essa informação. Nós temos o botão salvar. Esse botão salvar ele vai ser comum a todo o sistema, que é no qual você vai salvar efetivamente as informações, gravá-las no banco de dados. Então no momento que eu salvo, ele te exibe uma mensagem dizendo que foi inserido com sucesso. Perfeito. E lá está a informação cadastrada como teste que nós fizemos e gerando automaticamente o código sequencial. Perfeito. Nós temos a alteração, né? Aí eu quero localizar teste, localizamos teste. Nós temos a alteração, cliquei em alteração, vou botar teste alterado. Salvei, cliente alterado com sucesso. Nós temos aí o cliente alterado. Vê que já está alterado do jeito que nós queríamos. Perfeito. A exclusão, o que ela vai fazer? Ela vai excluir aquele registro selecionado. Ele vai fazer a pergunta se você realmente quer excluir aquele devedor. Clicando em sim, ele exclui automaticamente. Ele já não está mais na nossa base de dados. Ou seja, a exclusão dele é feita de forma única.
E temos o botão consultar. Esse botão consultar vai fazer com que você só tenha acesso à leitura, mais nada. Você não pode fazer qualquer tipo de edição, ok? Fechamos aqui, pronto, nossa primeira tela já está sendo exibida. Fechamos através do botão fechar, voltamos lá no menu cadastro, vamos para a tela de credor. Então, cada tela ela vai ter basicamente as mesmas funções e funções extras, caso assim seja necessário, que é o caso do cadastro de credor. Então, o cadastro de credor nós temos basicamente o mesmo tipo de manipulação de informações, ok? No qual nós vamos ver aqui, ó, quando clicamos no botão pesquisar, nós temos lá todas as informações que nós importamos na nossa planilha, perfeito? Nós podemos também fazer localização pelo nome do credor, pela identidade dele e pelo código dele. Código é um número sequencial gerado automaticamente pelo sistema, relembrando. Então, perfeito, o mesmo tipo de pesquisa é realizado por qualquer parte do campo e nós temos aqueles mesmos botões de manipulação, de inserção, de alteração, de exclusão e de consulta, ok? Então, por exemplo, vamos inserir um credor. Vamos dar um exemplo prático de inserção de credores, perfeito? Vou clicar aqui no botão inserir. Então, você tem o nome de um credor, eu vou botar a Maria, ok? Tipo de identidade é um rótulo para que você possa identificar a identidade daquele credor. Eu vou botar RG. Aqui eu digito o número da identidade daquele determinado credor, o valor de crédito daquele determinado credor, e aqui nós temos o nome do devedor. O nome do devedor, ele vem da onde? Do cadastro de devedores, que também é importado da planilha, ou você pode manualmente cadastrá-lo também. Vamos escolher então a Volkswagen. Perfeito. Até esse momento nós estamos cadastrando o quê? Os credores, o credor, né? Só que nós temos o que? Nós vamos vincular procuradores àquele determinado credor, ou seja, a pessoa que vai representar o credor. Então vamos clicar no botão adicionar, né? Então aqui nós estamos numa área de quê? De procuradores, ok? Então vamos clicar no botão adicionar. Então nós temos lá o nome do procurador, eu vou botar Fernando. Nós temos aqui o tipo de documento dele. O tipo de documento, nesse caso, ele é fixo, ou seja, são essas as opções disponíveis para você identificar o documento de identidade daquele procurador. Vamos de CPF, eu vou inserir o CPF daquele credor. E aqui, nesse campo procuração, você vai poder localizar procuração referente àquele procurador, ok? Então, clicando no botão pesquisar, abre-se uma tela. Nós vamos colocar aqui relatório de agosto, lembrando que é PDF, tá? A extensão sempre tem que ser PDF. Ele só vai aceitar arquivos PDF, perfeito? Clicamos em OK. Você vê que inseriu automaticamente, né, no nosso grid, né, na nossa tabela. Lembrando que, se você for ver o código do procurador, o código ele ainda não foi gerado. Por quê? O registro não foi efetivamente salvo na base de dados. Então, ele não gerou o código. Tá? Então, no momento que você clicar em salvar, aí sim, ele vai gerar esse código. Vamos clicar em salvar, credor inserido com sucesso. Perfeito. Ali está o credor que nós cadastramos, né? O credor Fernando, o credor Maria, perdão. Credor Maria. Então aqui está a Maria, vamos localizar a Maria. A Maria aqui é exibida para a gente. Aí a gente vai fazer uma outra manipulação que é a alteração, né? Vamos clicar em alterar. Ali está os dados da Maria que nós informamos ao sistema e o procurador. Se você for ver agora, o procurador cadastrado está com seu código gerado, porque ele foi efetivamente salvo na base de dados. Aqui, se por exemplo você quiser consultar o arquivo PDF que você cadastrou, você vai clicar no botão abrir local do arquivo PDF. Clicando nesse botão, você tem acesso ao arquivo no qual você cadastrou referente àquele procurador.
Então, assim, a gente clicando, a gente vê que é um arquivo PDF válido, ok? Aqui está. Vamos fechar aqui. Obviamente que esse é um arquivo de teste, não tem nenhuma relação com o sistema, né? O que o sistema faz efetivamente. Perfeito. Então, a alteração aí é basicamente aquele mesmo processo. Você clica em alterar, ele aparece as informações. Se você quiser alterar todas elas, com exceção do código, você vai poder fazer sem o menor problema. A remoção, o botão remover, lembre-se que ele se refere ao procurador, né? Quando você clicar no botão remover, ele vai remover o procurador. Tá? Aqui o que ele fez? Como só tem um procurador, ele não vai permitir que você remova, porque você tem que ter pelo menos um procurador vinculado àquele credor, ok? Então ele não vai permitir. Clicamos OK. Se você tiver mais de um, ele vai permitir sem problemas. Então você pode adicionar, alterar, remover e consultar. Consultar é aquele mesmo processo, ou seja, você vai poder localizar um procurador, ou seja, outros procuradores, ele pode representar outros procuradores que já têm um credor vinculado, podem representar outros credores, né? Então essa tela serve exatamente para isso. Se um procurador já está cadastrado representando um determinado credor, esse mesmo procurador vai poder representar um outro credor. Então vamos lá, damos duplo clique aqui e aparece aqui toda a relação de procuradores com seus credores vinculados, ok? Então, por exemplo, eu quero escolher um outro procurador para esse credor Maria. Poxa, então eu tenho o Jorge Fernando Lima, já tem um credor vinculado. O Hélio Andrade da Silva também já tem. Pô, mas eu quero que esse Hélio Andrade da Silva também represente esse credor. Então eu vou clicar nele, vou selecionar. Você vê que agora ele também representa o credor Maria. O que nós fazemos então? Clicamos no botão salvar e o credor já está salvo com sucesso. Vamos lá novamente para alteração. Se você for ver, lá está ele, o Hélio Andrade da Silva, representando também a Maria. Perfeito? Então vamos lá, vamos clicar em cancelar. Ok? Voltando aqui então, na parte de exclusão, se você for excluir esse credor, ele vai excluir todo mundo, ele exclui credor e o procurador vinculado a ele, não vai ter mais vínculo com aquele determinado credor. E aqui é a consulta, que é o mesmo processo do devedor, ou seja, você só vai ter acesso à visualização, mais nada, sem possibilidade de edição. Então fechamos aqui. Aqui a impressão do recibo, ou seja, essa impressão do recibo vai mostrar que aquele determinado credor entregou os documentos necessários para a realização da assembleia, ok? E está aí o texto desse determinado relatório. Então vamos fechar aqui e dar sequência. Perfeito, fechamos aqui. Então esses são os nossos dois cadastros principais. Nós temos a consulta de procurador, que é uma consulta útil também para que você possa saber todos os procuradores que estão vinculados aos credores, né? Se você for ver aqui, ó, tá vendo? O Hélio Andrade agora está vinculado, está representando o Banco Bradesco e está representando a Maria também. Se você for ver, o mesmo código, que é a mesma pessoa, né? Por isso que é o mesmo código. Então aqui nós temos a impressão, nós temos a impressão de todos os procuradores vinculados a todos os credores, ok? Olha que bacana. A gente clicando aqui do lado, a gente tem todos os vínculos necessários para que nós possamos realmente ter um acompanhamento de todos os procuradores e seus credores. Perfeito. Basicamente é isso, a consulta aqui segue o padrão de todas as outras. Vamos na sequência, vamos fechar aqui. O próximo passo é a Assembleia Geral, né, que é o quórum, o menu Assembleia Geral, item quórum, identificação. Antes da identificação a gente vai mostrar o relatório de presença.
Desculpas, não, o relatório de presença é posteriormente. Então, o que a gente vai fazer agora? Porque aqui não tem nada no relatório de presença, porque simplesmente nós não fizemos a presença, não efetivamos a presença dos credores. Por isso que não tem nada aqui nesse relatório. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Assembleia Geral, quórum, identificação. Então, é aqui, é nessa tela que nós vamos efetivamente confirmar a presença daqueles credores, ok? Então aqui é o mesmo processo de pesquisa, então você vê que o sistema ele segue um padrão. Nesse caso você pode fazer pesquisa pelo procurador, pelo credor ou pelo código do procurador. Então nós clicamos credores, nós temos a pesquisa feita por credor. Então aqui a gente tem a relação de todos os credores, classes, identidade, valor de crédito, e ali tem um campinho de marcação de presença para que a gente efetivamente possa marcar essa presença do credor. Então, por exemplo, se você tem aqui, você está procurando, vamos lá, vou procurar Adalberto. Aí você tem ali, apareceu 2 Adalbertos. Adalberto Francisco, vamos lá, Adalberto Francisco. Tá ali o Adalberto Francisco. Você vai marcar, porque o credor chegou, né? O usuário está lá, e vai marcar a presença para o credor que acabou de chegar. Então ele vai clicar presente e vai o que? Confirmar a presença através do botão confirmar presença. Clicando aqui, ele realiza o processo de confirmação e diz para você que foi confirmado com sucesso. Deseja imprimir o recibo? Logo em seguida, você clica em sim e ele abre para você uma tela lá com a presença marcada daquele determinado credor. Então isso é feito um a um conforme os credores vão se apresentando. Então, perfeito, nós temos aqui o nosso recibo. Desculpa. E agora nós vamos dar sequência. Então, automaticamente, quando você confirma aquela presença, se a gente for olhar lá no quórum, lembrando que nós temos a parte de credores, a parte de procuradores e a parte de quórum. Está bem divididinho aqui, ó. Então, quando você clica num determinado credor, você já sabe na tela abaixo o procurador que o está representando, que nesse caso o Jorge Fernando Lima representa aquele credor Adalberto Francisco da Silva. E conforme você vai marcando presença, automaticamente na tabelinha de quórum, a gente visualiza o percentual de quórum, ou seja, de presença para aquela assembleia. Então, através do total de créditos, dos créditos presentes, ok? Nós temos o percentual calculado automaticamente para a visualização, para você visualizar na hora o que está acontecendo, ok? Isso vale para todas as classes e todos os credores. Então aqui eu vou adiantar um pouquinho mais para a gente poder dar sequência. Lembrando que tem aqui, nós temos também aqui a segunda via do recibo, caso aquele determinado credor tenha perdido, ok? Clicamos nele, aparece aqui a segunda via do recibo para que possa ser entregue ao credor. Vamos fechar aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar todos os credores e vou marcar todo mundo. Eu vou marcar todo mundo para que a gente possa realmente dar sequência. Então, é como se todos tivessem presente aquela assembleia. Então, vou confirmar minha presença. Ele calculou automaticamente todas as presenças. Se você for ver agora embaixo, na partezinha de quórum, na tabelinha de quórum, você vai ver que todos os presentes, total de crédito, lá, os créditos presentes, todos estiveram presentes, todos confirmaram a presença, os créditos, e o quórum percentual 100% marcando para todo mundo, porque eles estiveram presentes. Aqui eu não vou imprimir o recibo, porque a gente já viu isso. Perfeito, terminamos a tela de quórum. Vamos cancelar. E agora é a votação, é a telinha de urna. Vamos clicar. Aqui, lembrando, desculpas, você tem duas situações para chegar, né? Você pode chegar em Assembleia Geral e clicar em urna. Aqui, esses botões são para aquelas atividades mais comuns do usuário. Então, uma facilitação
para ao invés de você navegar pelo menu, você conseguir navegar pelos botões do sistema. Então você clicando em urna ou vindo aqui, Assembleia Geral e urna, você tem acesso à tela de votação. É aqui que efetivamente vão ser realizadas as votações, ok? Então, mais uma vez, as opções de pesquisa seguem um padrão de todo o sistema. Então, eu vou chamar aqui todos os credores, tá? Aqui nós temos todos os credores presentes, todos eles presentes, que foram efetivamente marcados como presença. Antes, até me lembrando agora, eu até esqueci, mostrar o relatório de presença que eu tinha mostrado anteriormente, mas não tinha exibido nenhuma informação porque a gente ainda não tinha confirmado presença. Então vou cancelar aqui, vou vir aqui em Assembleia Geral, quórum, relatório de presença. Aqui agora nós vemos todos os relatórios de presença dos credores que a confirmaram, ok? Então é exatamente aqui que nós temos essa visualização. Feito isso, vamos voltar lá na telinha de votação, urna. Então vamos fazer a pesquisa por todo mundo e aqui vai ser o mesmo processo, um a um, né? Cada credor vai votar. Então o que vai fazer? O mesmo processo, você vai chegar aqui, Adalberto, enter, aparece lá a informação do Adalberto. Aqui no caso nós temos dois, né? Aí tem um botãozinho ali na última coluna, intitulada como votação, de concluir. O que você vai fazer? Você vai clicar nesse botão. O que você vai fazer? Você vai concluir o voto. Ou seja, nós o encontramos, agora nós vamos concluir o voto. Nós vamos efetivar o voto. Vamos clicar em concluir. Ele vai mostrar uma segunda tela para você, na qual você vai visualizar os dados referentes àquele credor, para que você possa ter certeza que é esse cara mesmo que está votando. Então nós temos três opções de votos: sim, não ou abstenção, que no caso aqui está absteve, se ele se absteve em votar, ok? Então nós vamos clicar em sim, ok? Ele automaticamente joga a informação para aquela coluna. E o outro Adalberto aqui, nós vamos clicar não, um exemplo. Aí nós vamos chegar, vou confirmar, porque nós terminamos aquelas quantidades de linhas que foram exibidas para a gente. Vamos clicar em confirmar, ele vai lá, o seu voto foi consultado, foi confirmado com sucesso. Deseja imprimir o recibo? Sim. Aí ele vai, exibe o recibo do Adalberto Teixeira. Lembrando que isso é feito para cada um. Se eu clicar aqui, ele vai dizer para você que já votou, mas isso não impede você de imprimir o recibo, porque você tem um botãozinho de impressão de recibo. Você vai imprimir agora para o Adalberto Francisco, que foi aquele credor que você selecionou. E isso segue o mesmo padrão para todos os credores. Ou seja, você vai localizar um determinado credor, ou um determinado procurador, ou um determinado código do credor, e você, através daquele credor, vai confirmar, vai concluir a sua votação. Isso vai servir para todos. Por exemplo, vou clicar aqui em Gustavo. Localizei o Gustavo. Está ali o Gustavo, vou fazer a votação dele. Desse cara eu vou abster. Ele não quis votar, ele se absteve do voto. Então, a gente concluiu a votação dele, vamos clicar em confirmar, ele calcula o nosso voto, ele confirma o nosso voto, pergunta se você quer imprimir o recibo de forma ágil. Se você disser não, você pode posteriormente imprimir através desse botãozinho, imprimir recibo. Então vamos lá, eu vou acelerar um pouquinho aqui para a gente poder concluir. Vou colocar assim, mas lembrando que ele segue o mesmo padrão, sempre o mesmo padrão, ok? Vamos botar assim, aqui vamos botar abstenção, vamos clicar em não, aqui sim, aqui também absteve e pronto. E vamos concluir toda a nossa votação. Deseja imprimir o recibo? Não, porque nós já vimos como fazê-lo. Então, terminamos aqui, todos votaram, né? Todo mundo votou, vamos cancelar. E agora, chegamos próximo da finalização do sistema. Nós temos aqui a parte administrativa, que é a votação.
Nesse item de menu votação é que você vai ter acesso a tudo. Você, como administrador, você vai ter acesso a tudo. Valores, votação, você pode alterar a votação manualmente, você, se por algum motivo tiver que alterar. Você vai ter acesso a resultado, você vai ter tudo que foi feito dentro da votação, ok? Então vamos lá, vamos clicar aqui no botão pesquisar. Aqui, se você for ver, ele aparece o que? Toda a votação, tudo que foi feito na votação, todos os votos, os credores que votaram e o que eles votaram. E você pode alterar aqui, você vai ver aqui, ó, aqui nesse 311 aqui eu botei sim, eu posso colocar não. E aqui eu posso chegar e confirmar essa alteração. Voto computado com sucesso. Então a partir daí você alterou, você como administrador alterou. Aqui você tem o resultado, ou seja, você tem 3 modos de exibição para esse resultado, que é ou seja, o resultado da votação. Você tem por grupo. O que é por grupo? Vamos clicar em atualizar dados. O que é por grupo? Você tem aqui, ó, o número de participantes, ou seja, 3 participantes da classe 1, os créditos aprovados, os créditos reprovados, quantos votos a favor ele teve, quantos votos contra ele teve, e o resultado final. O resultado final é reprovado porque ele teve 1 a favor e 2 contra. Então o resultado dele é reprovado. E assim segue-se sucessivamente. Então ele, por grupo, agrupando as informações, ele mostra para você tudo que foi feito. Lembrando que quem votou como abstenção, os votos não serão computados, ok? Vamos lá. Temos por classe, ou seja, ele vai mostrar cada classe. Você vê que está por classe aqui, classe 1, 2, 3, 4, né? Ele agrupa por classe e mostra todas as informações referentes a créditos aprovados, créditos reprovados, total de créditos, quem votou contra, quem votou a favor, número de participantes e o resultado final também, ok? E temos aqui o resultado final, que ele mostra numa única linha o que aconteceu em todo o processo de votação. Então nós temos 8 participantes, nós temos o total de créditos, o total de créditos aprovados, o total de reprovados, a favor 4 e contra 4. Então nós temos o resultado final como reprovado, né? Então foi realmente reprovado. E nós temos aqui a impressão da votação, né? Onde nós temos detalhadamente como é que foi feita a votação, um resumo, né, de toda a votação e com o seu resultado final de cada classe. Perfeito? Vamos fechar aqui. Então, basicamente, é assim que funciona o sistema de assembleia de credores.